Quadrinhos americanos já foram sinônimo de sucesso. Durante décadas, Batman, Homem-Aranha e Superman alcançaram milhões de leitores. Mas algo mudou, as vendas despencaram. Em 96, afundada em dívidas, a Marvel declarou falência, e mesmo depois de se recuperar, a indústria nunca mais foi a mesma. Enquanto isso, os mangás cresceram. Em 2021, as vendas nos Estados Unidos aumentaram em 170%. Esse mercado movimenta quase 6 bilhões de dólares só em terras nipônicas, de acordo com o Centro Nacional de Pesquisas de Publicações do Japão. Embora não haja um número exato para o mercado global de mangás, a indústria de anime, que está fortemente relacionada, foi estimada em 29 bilhões de dólares em 2023 e deve crescer para 57 bi até 2031. Claro que o Brasil contribui para esses números. A geração mais jovem que começa a ter poder aquisitivo tem preferido mangás e quadrinhos de heróis já são coisa de velho. Mas o que causou essa diferença tão absurda? E será que tem como resolver ou é um caminho sem volta? A resposta pode ser mais complexa do que você imagina, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar. Eu sou o Fer Cremonês e seja bem-vindo ao Nexon Works. Após a criação do Superman nos anos 30, os quadrinhos americanos rapidamente se tornaram uma extensão do ideal yankee de heroísmo. O personagem representava o sonho americano, alguém de outro planeta que chega ao país e se torna um símbolo de justiça e esperança. A cultura ocidental valoriza figuras mitológicas e atemporais. O conceito de herói vem da tradição greco-romana e cristã, um ser maior que a vida, dotado de uma moral inabalável, destinado a lutar eternamente contra o mal. Por isso, quadrinhos americanos criam personagens eternos, que não mudam radicalmente com o tempo. O Batman sempre será o vigilante sombrio de Gotham. O Homem-Aranha sempre terá sua tragédia pessoal como motivação. O Capitão América sempre representará o ideal patriótico. Isso reflete uma cultura que valoriza símbolos duradouros, algo evidente na sociedade americana, onde marcas, instituições e personagens se tornam imortais. Mas há um problema nisso. Quando um personagem nunca pode evoluir, ele se torna repetitivo, previsível e, com o tempo, irrelevante. Os quadrinhos foram vítimas dessa filosofia. Superman nunca pode envelhecer, o Homem-Aranha sempre volta a ser pobre. As histórias nunca chegam a uma verdadeira conclusão, pois o foco está na longevidade da marca e não do arco narrativo. Essa abordagem funcionou por décadas, mas hoje parece datada. No Japão, o caminho foi diferente. O mangá moderno nasceu no pós-guerra com Osamu Tezuka, cujo estilo revolucionou a mídia. Diferente dos quadrinhos que se estruturaram como revistas episódicas, os mangás se desenvolveram como obras literárias completas. Isso porque o país enxerga a vida e a arte de maneira diferente. As influências do budismo e shintoísmo ensinam que tudo é passageiro e nada é para sempre. Esse conceito, conhecido como Mono no Aware, significa que há beleza na efemeridade das coisas. Isso se reflete na estrutura dos mangás, que são pensados para ter começo, meio e fim. Ciclos e renovação são ideias comuns para os japoneses, logo é mais difícil se sentirem apegados. Isso dá mais peso às histórias, pois todos sabem que os personagens podem mudar, alcançar seus objetivos ou morrer de verdade, ao invés de usar isso como uma estratégia para alavancar as vendas e voltar algumas edições depois. Então, quando o autor é esperto, consegue até fazer com que a obra termine no auge. Os protagonistas, por sua vez, costumam começar fracos e evoluírem com o tempo, o que reforça o conceito de Ganbaru, onde ninguém nasce destinado ao sucesso e deve conquistá-lo através do esforço. Mas essa foi só a parte filosófica da coisa. Ainda existem os fatores editoriais e mercadológicos. A forma como HQs são produzidas e vendidas no Ocidente também é muito diferente do Japão. Quadrinhos são produzidos como produtos de marca. Marvel e DC operam como empresas de licenciamento. Isso quer dizer, entre muita coisa, que os personagens passam na mão de muita gente. Então, quando você ouve que o Demolidor tem uma fase do Frank Miller ou que o Homem-Aranha tem uma fase do Dan Slott, significa que esses são os responsáveis pelo personagem durante o período. Sendo assim, vai ter muito da visão pessoal dele sobre o protagonista. Pegar uma fase boa de alguém que sabe o que tá fazendo pode ser interessante, mas se o conceito não clicar com o leitor, ele vai abandonar o título por um tempo e pode nunca mais voltar. Isso tudo na melhor das hipóteses, porque é comum as editoras rejeitarem novas abordagens, enquanto nos mangás o autor geralmente tem mais liberdade criativa e caso a história não agrade, ela é cancelada sem hesitação, já que todo o trabalho do mangaka depende da aceitação dos leitores. Além disso, mangás possuem gêneros mais abrangentes, desde a ação até esportes e culinária.
etária. Portanto, a demografia dos leitores é mais diversa, atingindo várias camadas da sociedade. Existe uma renovação de público absurda. E eu sei que quadrinhos também têm variedade, mas sejamos realistas. Alguém fora da nossa bolha realmente se importa com eles? Em 1993, a revista Superman 75, onde o herói morria nas mãos do Apocalipse, vendeu mais de 6 milhões de cópias. Isso numa era sem internet, sem cultura de hype ou recomendação de influencer. 30 anos depois, a edição comemorativa desse mesmo evento mal passou das 200 mil unidades. Novos leitores já enfrentam outro grande problema: histórias cheias de reboots, multiversos e versões alternativas. Para entender o Batman de hoje, você precisa conhecer dezenas de edições antigas e eventos paralelos. Mangás, por outro lado, são lineares. É literalmente só começar no volume 1 e seguir sem medo. No Brasil, isso é ainda mais complicado, porque HQs mensais muitas vezes são publicadas num formato que chamamos de mix, uma revista que mistura edições de diferentes títulos do personagem. Em muitos casos, você vai pagar o preço de uma revista completa, sendo que só um terço ou menos é o que te interessa. Ainda não ficou claro? Então olha isso. Essa revista tem 80 páginas que são divididas entre 4 histórias. Isso dá em média 20 páginas por título. Agora, esse mangá tem quase 200 com a mesma trama. Se dividirmos o preço total pelo número de páginas, cada uma delas custa em média 34 centavos, enquanto no mangá, mesmo o volume sendo mais caro, cada página fica em média 22 centavos. Aquele que escolhe ler o mangá se vê pagando menos e levando mais conteúdo. Se olharmos para as editoras que dominam o mercado brasileiro, fica claro que grande parte construiu sua trajetória publicando quadrinhos de heróis e, mais recentemente, mangás, sem falar nos clássicos gibis da Turma da Mônica e nas histórias da Disney, que sempre tiveram seu espaço nas bancas. Hoje, uma única editora tem sob seu controle a maior parte dos títulos da Marvel e DC no Brasil, além de praticamente todas as publicações da MSP e uma fatia considerável do mercado de mangás. Eu tô falando da Panini, e curiosamente, essa editora nem brasileira é, mas uma filial da italiana Panini Group. Com essa posição dominante, é responsável por mais da metade dos quadrinhos publicados no país. Mesmo com a tentativa da Marvel de ampliar sua presença direta no Brasil, são os mangás que realmente comandam as vendas na faixa de preço entre 25 e 50 reais, representando quase 40% do mercado nos últimos anos. No que tange a parte artística, quadrinhos ocidentais são muito próximos da arte estática de um pôster. Cada quadro funciona quase como uma pintura independente. Isso os leva a usar composições amplas e dramáticas, com personagens em poses heróicas e ângulos abertos. Já os mangás, por outro lado, usam técnicas para simular movimento contínuo, linhas de velocidade, efeitos de distorção e quadros mais curtos fazem com que a ação pareça estar desenrolando diante dos seus olhos. Eu entendo que numa narrativa, cada elemento deve seguir a função de avançar o enredo, mas não dá para negar que momentos contemplativos que vemos nas obras japonesas nos transportam para aqueles mundos, da mesma forma que funcionam como um momento para o leitor digerir as informações até ali. É como se não tivessem pressa para desenvolver a trama. Eu fico realmente chateado ao ver uma mídia tão legal que me acompanhou em momentos difíceis em declínio. Mas será que ainda existe esperança para os quadrinhos? Talvez, mas isso exigiria uma ruptura com o modelo atual. O Ocidente precisa parar de tratar quadrinhos como produtos de nicho e voltar a vê-los como narrativas onde os leitores possam se identificar. Se nada mudar, a tendência é clara: o mangá continuará crescendo enquanto as HQs americanas se tornam uma mídia cada vez mais irrelevante. E quando os fãs já não se importam mais, quem é que vai salvar os heróis? Mas nada disso explica porque essa é a melhor obra que você vai ler e por algum motivo ninguém tá falando dela. Então é só clicar no vídeo que tá na sua tela. Isso é tudo por hoje, nos vemos em breve. Tchau, tchau.